Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal através da TV Mundo Maior e através do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Que alegria, que felicidade em mais um dia podermos estar juntos estudando o livro Roteiro, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Gostaria de fazer um convite carinhoso. Estamos já nos aproximando do Natal e muitas vezes nos perguntamos o que dar de presente. Queria homenagear um companheiro no trabalho, um familiar, um amigo, um conhecido, um companheiro do centro espírita ou companheira. O que eu posso fazer para dar? O que eu poderia oferecer de modo singelo? E aqui do meu lado tem a coletânea do Passos de Luz. São livros no formato de bolso, mensagens edificantes. Tem o volume 1, 2 e 3 dentro deste box, que foi personalizado pensando nas pessoas que adquirirem. Você, além de estar levando luz para uma pessoa abrir no seu dia a dia, você também está ajudando com que outras obras venham e lembrando que as obras de minha autoria, os seus direitos de autor pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Portanto, quando você adquire uma obra, automaticamente você está colaborando para as nossas atividades assistenciais. Você pode adquirir pela nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. O estudo do livro Roteiro está dentro do programa Jesus e o Espiritismo. Temos feito de modo bem tranquilo, vagaroso, sem pressa, analisando e refletindo com Emmanuel. Os capítulos estão sendo divididos em 2 programas, para que possamos ver Emmanuel, aprender com Emmanuel de forma cautelosa, didática e vendo os pormenores que o Espírito amigo nos deixou. E hoje é um destes capítulos que merece, da nossa parte, dos estudiosos do Espiritismo, um aprofundamento maior. Vamos ver um pouquinho sobre o perispírito, o capítulo 6º do livro Roteiro. O perispírito, ele é uma das roupagens que o espírito possui. O perispírito, ele é um corpo semimaterial que serve para moldar o nosso corpo físico. Por isso que quando vemos o perispírito, ele tem geralmente a semelhança da última encarnação do espírito. Porém, existem espíritos no mundo espiritual que transformaram os seus perispíritos em forma de troncos, serpentes, animais. Uma outra palavra que poderia ser sinônimo de perispírito é a palavra que o grande cientista, o professor Hernani Guimarães Andrade, disse a respeito do MOB, Modelo Organizador Biológico. Então nós vemos que ele é modificado conforme a mente da própria criatura que o enverga. Então, tanto hoje quanto na semana vindoura, nós estudaremos este capítulo, que é fabuloso pelo grau de informações, pelo grau de entendimento e pela profundidade de ensinamento que ele nos deixa. Começa Emmanuel nos ensinando. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne, além da morte? Aqui é uma pergunta que Emmanuel faz muito curiosa, porque não é apenas o Espiritismo que nos fala a respeito da vida além túmulo. Nós vemos que já nas culturas antigas nós já tínhamos também esta noção. Por exemplo, no Egito,
eles preparavam o sarcófago do faraó, do sumo sacerdote, do sacerdote, embalsamando o corpo, colocando pedras, joias, comida, para que a pessoa pudesse ter uma boa passagem ao além-túmulo. E outras culturas mais, como a Índia, por exemplo, um país maciçamente espiritualizado, no sentido de já compreender a reencarnação, o que diminui o seu valor da espiritualidade é ainda viver sob o regime de casta, mas lá já é um país reencarnacionista, há milênios já compreendendo esta lei da natureza. Então eu peguei apenas estes duas culturas, dois povos, para mencionarmos um pouco que a vida após a morte não é exclusiva de nós os espíritas. Não foi inventada por Allan Kardec na segunda metade do século XIX. Já existia há muito tempo. Outras culturas já dominavam, já divulgavam, já escreviam ou desenhavam, como é o caso do Egito, por exemplo, os egípcios com as suas anotações. Nós vemos os gauleses, por exemplo, os companheiros da Gália Antiga, já compreendiam perfeitamente a vida além-túmulo. A vida do outro lado é a nossa verdadeira. Aqui nós estamos de passagem, uma passagem curta, uma passagem temporária, uma passagem de algumas décadas, podendo, à luz do esforço e da dedicação, irmos nos tornando melhores, não comparado com os outros, mas comparados conosco mesmo. E no plano espiritual, nós seremos aquilo que fomos aqui. Ninguém melhora simplesmente porque faleceu. Ninguém quebra o seu orgulho, a sua vaidade, porque está num outro plano. Se eu desencarnar neste momento, eu chegarei no plano espiritual como estou agora. Dependendo da região, se eu for para uma cidade como Nosso Lar, por exemplo, terei aspiração para novas atividades e novas forças para enfrentar as minhas vicissitudes. Mas se eu for para um local, como André Luiz descreve no início do livro Nosso Lar, umbral denso, é natural que eu vá encontrar uma série de dificuldades que eu não encontraria em Nosso Lar, por exemplo. O corpo perispiritual, ele também tem as suas diferenças de um plano para o outro. Quanto mais evoluído, mais sutilizado, quintessenciado é o meu perispírito. Quanto mais atrasado e inferior for a dimensão, mais materializado será o meu perispírito. Então, vivemos num campo de densidade ou de sutilidade do perispírito. Então, como é que é a roupa que nós temos do outro lado? É a pergunta que Emmanuel nos faz. Quem já estudou André Luiz? Quem já leu André Luiz? Começando por Nosso Lar, indo até E a Vida Continua, e os outros livros que não são falando da vida no mundo espiritual, mas que ajudam e muito, como, por exemplo, Desobsessão, Agenda Cristã, Conduta Espírita, são livros fabulosos deste espírito amigo que, quando esteve conosco, foi a personalidade de Dr. Carlos Chagas. Então, Emmanuel começa com uma pergunta e continua. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Então o próprio Emmanuel reconhece que é uma dificuldade, por exemplo, falarmos de um assunto que, primeiro, o corpo perispiritual ou corpo perispirítico, conforme desejarmos pronunciar, ele não é feito de coisas que nós olhamos, observamos ou que já somos capazes de compreender se ele falasse com propriedade o que forma o nosso corpo perispiritual.
Existem muitas coisas que nós ainda desconhecemos. Existem muitas nuances em vários aspectos da vida física e da vida espiritual que ainda desconhecemos, não por maldade, não por ignorância, mas por desconhecimento. A verdade, ela não vem tudo junto, porque não teríamos condições de discernir, de assimilar e de compreender de uma vez. É igual ao sol. O sol ele tem várias camadas que vão protegendo para não chegar diretamente a nós e nos matar pela sua quentura. Assim também é a verdade. E em relação ao perispírito, diz-nos Emmanuel que seria pegar o caso da lagarta e querer explicar para ela o que será dela depois que ela romper, depois que ela vencer as etapas, a crisálida. É a mesma coisa eu pegar uma criança e querer ensinar para ela o que se ensina num curso superior, ou num curso de mestrado, doutorado, um curso de PhD. A criança vai olhar para nós, vai achar tudo muito bonito e vai brincar, vai dar risada, vai pedir alguma coisa para comer, porque não é da alçada da criança. Então, nós temos que ter a compreensão. Tem pessoas que dizem assim, eu vi o espírito. Não, nós vemos o perispírito. Espírito, segundo Allan Kardec e a Espiritualidade Amiga, em O Livro dos Espíritos e desdobrado na continuidade da obra kardeciana, o espírito é a centelha divina, é o clarão, é a flama, é o ser inteligente. O perispírito é um dos corpos que o espírito possui. O corpo físico é um corpo temporário de carne que usamos quando estamos na dimensão da crosta. Mas o nosso querido Chico dizia, por exemplo, que nós possuímos 7 corpos. Quando estamos encarnados, nós estamos falando de um terceiro. Espírito, perispírito e corpo físico. Quando eu falo que eu vejo alguém, eu não vejo o seu espírito, eu vejo o seu perispírito. Mas até explicar para o leigo, não, você não está vendo o espírito, você está vendo o perispírito, é uma conversa que a pessoa vai olhar para sua cara e não vai entender nada do que é espírito, o que é perispírito. Então, se falar que está vendo espírito ou perispírito, está tudo certo. Mas, na verdade, quando eu vejo um espírito, eu estou vendo o seu perispírito, que pode rejuvenescer, que pode vencer uma dificuldade, que pode plasmar uma corrigenda que tinha quando estava encarnado ainda. Então é um assunto que eu coloco como dos mais importantes a estudarmos, porque está ligado diretamente à nossa própria evolução. Por isso que é importante pegarmos assuntos como este e fazermos com que eles se tornem fácil para o nosso entendimento. Ainda mais hoje, numa época tão digital, numa época em que a informação corre tão rápido devido à internet e às redes sociais, é sempre bom nós termos situações, assuntos complexos e fazê-los se tornar simples. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com a primeira parte do capítulo 6º. Olá, queridos amigos, que alegria em juntos podermos estudar o livro Roteiro. Eu confesso que a cada dia que eu estudo e preparo a aula, a cada dia que eu preparo o estudo para apresentar aqui, para a TV Mundo Maior e para a TV A Caminho da Luz, eu aprendo muito. Já li este livro pelo menos umas 5 vezes. E cada vez que leio, cada vez que estudo, eu vejo que eu não via.
Eu aprendo e observo o que não aprendi nas vezes anteriores e o que não observei nas vezes anteriores. Um livro bom, como o caso deste, ou os livros de Allan Kardec, os livros de Chico Xavier, são livros que não devemos ler apenas uma vez. São livros que devemos ler de quando em quando, porque conforme eu vou aprendendo mais sobre o Espiritismo, conforme o meu vocabulário ele vai aumentando com o depassar do tempo, conforme eu vou tendo mais experiência dentro de uma atividade na casa espírita, vai facilitando compreender os termos, compreender os exemplos, e quanto melhor eu compreender, mais facilidade terei de colocá-los em prática. Então estamos na primeira parte, no primeiro programa do capítulo 6, o Perispírito, e no programa que vem daremos o encerramento deste capítulo fabuloso. Continua Emmanuel. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. Esse exemplo que ele deu, eu não sinto o perispírito, a maioria das pessoas não vê o perispírito, não sentem o perispírito, logo perguntam, eu não possuo, eu não tenho, temos. O perispírito ele é ligado a nós, o corpo físico e o perispírito, pela palavra de liame. O liame são como se fossem o cardaço do nosso sapato, porém fluídicos, que dá vitalidade do perispírito para o corpo físico. A partir do momento que esses liames são rompidos e não passam mais esta vitalidade através do princípio vital que anima os nossos órgãos, é aí que ocorre a morte física. É aí que ocorre o desligamento do perispírito para com o corpo físico. Paulo, já nas suas cartas, já nos dizia do cordão umbilical. Esse cordão que ele tem uma importância tanto quanto estamos na gestação, durante 9 meses é por ali que a nossa mãe carinhosamente nos alimenta, nos ajuda na formação fisiológica, passa os alimentos que precisamos, e quando nascemos, é cortado, feito todo aquele processo, ele não deixa de perder sua importância. Paulo dizia que ele é o cordão prateado. O que isso significa? Dos liames que nós possuímos, é aquele mais importante, se assim tivermos que eleger um como mais importante. Por isso que no sonho e no sono, quando estamos dormindo fisicamente e o nosso espírito continua sua jornada além túmulo, todos os liames são afrouxados. E esse do cordão umbilical caminha conosco para onde nós formos. Se ficarmos na nossa própria casa, ele fica conosco. Se nós formos para uma outra dimensão, ele vai conosco. Por isso que André Luiz, um dia, em uma das suas obras, ele achou fantástico. Ele disse assim, mas que engraçado, aquelas pessoas estão com umas cordas, umas amarras fluídicas. E aí foi orientado, é verdade, são companheiros encarnados, é aquilo que continua mantendo a vitalidade do corpo físico, e eles caminham para onde vão com aquele elo que liga mesmo o corpo físico do corpo perispirítico. Continua Emmanuel. O perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico. Então, o perispírito ele não morre, como nós podemos entender. É verdade que André Luiz dá umas pinceladas a respeito do que seria uma segunda morte, como ele fala, por exemplo, no livro Libertação, no final, com o que acontece com Gregório. Mas eu acredito que é um assunto que nós ainda não temos uma base segura para adentrarmos, nem com Allan Kardec,
nem com Chico Xavier. Nós adentraríamos apenas na superficialidade e cairíamos no equívoco do achismo. Portanto, não vale a pena entrarmos neste caminho. O que ele está dizendo é que o perispírito pré-existe além do corpo físico. Antes do corpo físico existir, o perispírito já existia. Com a morte do corpo físico, o perispírito continua existindo. E quando ele fala que o perispírito vai para um lugar de conformidade com o seu peso específico, o peso específico é uma licença poética que Emmanuel colocou para nos dizer, cada um segundo as suas obras. O bom vai para um lugar bom, o intermediário vai para um lugar intermediário, o ruim vai para um lugar ruim. E dentro dos bons tem a categoria dos bons, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. O intermediário é aquele que não fez nenhum e não fez o outro, mesma coisa. Aquele que é ruim, foi mal na terra, existe também a classificação de maldade. E nós seremos atraídos conforme o que fizemos, conforme o que deixamos de fazer, conforme a nossa luta de vencer as nossas próprias tentações, alguns no poder, alguns no sexo, alguns no dinheiro, alguns na fama, cada um de nós com as suas lutas. Então, quem é que está escolhendo o lugar que irei após a morte? Eu mesmo, no meu dia a dia. Além de eu estar escolhendo o lugar que eu irei, além da morte, eu também estou escolhendo como será minha próxima existência. Primeiro, eu vou continuar no planeta Terra? Agora que temos visto um processo acelerado de muitas pessoas indo para outros orbes da continuidade na sua evolução? Se a resposta for afirmativa, não, eu estou lutando para ficar aqui e realmente ficarmos aqui, como será a nossa próxima existência? Como tem sido o nosso dia? É o que ele nos fala. E no mundo espiritual também é levado em conta a intenção. Mais importante do que a ação é a intenção. Porque tem pessoas que têm atitudes boas, mas a intenção não é boa, portanto é anulado. Tem pessoas que têm ações equivocadas, mas teve uma boa intenção por detrás daquilo. Não será tão culpado quanto o primeiro, que aparenta o verniz, mas na hora da execução tem pensamentos que fogem daquilo idealizado. Então eu vejo o perispírito como um assunto fascinante e que merece da nossa parte um estudo e um aprofundamento. Continua Emmanuel, formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então aqui Emmanuel, de modo muito bonito, de modo bem trabalhado com as palavras, ele fala para nós que a nossa ciência ainda não compreendeu. Este livro é da década de 1950, mas que ainda não compreendeu a matéria e a substância que compõe o nosso perispírito, e que ele é formado pelas nossas próprias decisões, pela nossa própria mente, pela nossa própria imaginação. Quanto mais liberto das forças materiais, mais leve e sutil. Quanto mais arraigado ao homem velho, quanto mais arraigado às lutas da vida, quanto mais aprisionado ao homem do dia a dia, mais o seu perispírito se densifica, visando apenas e tão somente aquele momento e aquele aspecto da sua jornada, mas que depende dele, do seu esforço, adquirirmos novas camadas ou tirarmos camadas e nos sutilizarmos. E o último parágrafo que deixamos para hoje, o organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleça agilidade e habilitação,
que só a experiência consegue conferir. Então ele aqui deixa para nós bem claro que é perfeitamente possível o nosso perispírito ser modificado, mas não são todas as pessoas que conseguem. Só que aqui é importante nós dizermos que existem muitos espíritos que estão na contramão da verdade, da bondade, do amor, da caridade, e que também dominam esta técnica. Nós não podemos imaginar que é apenas o bem que dominam e que conhecem as coisas, não. Tem muitas mentes debeladas, rebeladas, que têm um cabedal de informação extenso e que também compreendem e também modificam, seja a forma do seu perispírito e outros mecanismos mais. Por isso que ele diz ali, ele não entrou na questão moral, ele apenas disse que precisa ter uma agilidade e um conhecimento para poder fazer com que esta pequena operação vibratória, através do pensamento, André Luiz trabalha muito a importância do pensamento para compreendermos o nosso papel e o que fazemos naquele momento em relação ao perispírito. É um assunto fabuloso, é um assunto interessantíssimo e no próximo programa nós daremos continuidade na segunda parte do capítulo 6º do livro Roteiro. Estamos vendo sobre o perispírito. Eu faço um convite muito carinhoso. Se você está nos acompanhando e ainda não conhece a TV A Caminho da Luz, a TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, com mais de 30 lives e estudos semanais, totalmente gratuitos. Eu te convido a conhecer o canal, a acompanhar os estudos, a acompanhar os cursos, a acompanhar as palestras, a se inscrever no canal, a habilitar as notificações. Ali você vai ter um material fantástico para estudar conosco e com outros companheiros e companheiras que dedicam o seu tempo com amor e com afinco para que juntos possamos compreender melhor a doutrina dos Espíritos. Eu encerro o programa de hoje, desejando a todos uma semana de muita paz e até o próximo estudo.